Então, valores é fundamental, né? Definição de valores. Eu tenho até dado muita aula sobre isso, sobre a importância dos valores das empresas. Porque hoje em dia isso já é bastante mais conhecido, divulgado, etc. Mas na época que isso foi desenvolvido, não era. Não, hoje até se fala, né, que são as competências são os que te fazem com que você seja selecionado, entre numa empresa. Mas são os comportamentos, a cultura, Mas os não valores, é só. que é o que te faz com que Não você é só permaneça. competência, né? não. É uma coisa, é o DNA da empresa. O DNA da empresa tem que bater com o seu DNA. Com certeza. Se não bater, não dá certo. E eu tive muita experiência que não deu certo. Então, tem que dispensar pessoas. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá a todos, bem-vindo a um novo YPOcast, o podcast do YPO junto com a revista Exame. Nós estamos aqui hoje inaugurando a temporada 2024 e eu também dando as boas-vindas ao nosso novo co-host, Ricardo Diniz, um colega, um dos primeiros YPOers que eu conheci, que me deu as boas-vindas logo que eu entrei no YPO. Bem-vindo, Ricardo. Agora eu te dou as boas-vindas no YPOcast também. Muito obrigado, é um prazer estar aqui ao seu lado, fazendo esse give back pelo YPO e tendo a oportunidade incrível de entrevistar pessoas, não só o fundador e quem trouxe ao Brasil o YPO, mas tendo a oportunidade de dividir com todos essa história maravilhosa. Obrigado. Nossa, hoje é uma grande honra. Realmente, esse YPOcast é um YPOcast histórico, porque a gente está com o fundador do capítulo brasileiro do YPO, o Paulo Vilares. Paulo, bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Vocês não podem imaginar, por mais esforço que façam, qual é o tamanho do meu prazer de estar aqui hoje. Que coisa linda. Porque ver o que é o YPO hoje, né? Depois que eu tive essa iniciativa de trazer o YPO para o Brasil, que foi em 1972, né? E ver o que é hoje o YPO, né? Em relação àquilo que era. Depois, se quiserem, eu posso até comentar com mais números, etc. Mas vocês não podem imaginar o prazer que é para mim ver o que aconteceu nesse meio tempo, graças a vocês. Porque eu fiquei relativamente pouco tempo nesses anos todos, de lá para cá. Não, é um grande prazer. E a gente vai entrar nesse capítulo, porque como não falar do YPO para quem o vivenciou e deu a oportunidade a todos nós de vivenciar também, né? Certo. Apresentando um pouco o Paulo, que a carreira dele é longa, então, em menos palavras do que ele merece, né? O Paulo é engenheiro metalurgista pela Poli USP, foi presidente da diretoria e do Conselho de Administração das Indústrias Vilares e demais empresas do Grupo Vilares. Ele é ex-presidente do Conselho de Administração do IBGC, do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IBS, Instituto Brasileiro de Siderurgia, e do ILAFA, Instituto Latino-Americano de Ferro e Aço. Membro do Conselho do CEAL, Conselho de Empresários da América Latina, e do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Ele participou de vários conselhos de administração e consultivos no Brasil e no exterior. Então, é uma pessoa que não só trouxe o YPO, como também trouxe a governança para o Brasil, e a gente vai falar sobre isso também. Ele participou de conselhos internacionais como a da Avon. Eu trabalhei 8 anos e meio na Avon. Não diga. Sim, sou Avon do Brasil. Avon do Brasil, Colômbia, Equador e Chile. Então, olha trabalhei só em toda que a América beleza. Latina. Uhum. Também no Chase Manhattan Bank, no World Economic Forum e Conference Board. Então, esse é algumas das experiências que ele trouxe e nos desenvolveu ao longo da carreira. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E, Paulo, para começar, conta de você. Então, como foi a sua formação como pessoa e quem é o homem atrás do líder que você sempre foi, né? Obrigado. Olha, desde muito criança,
era bastante óbvio para o meu pai e para mim que eu seguiria uma carreira técnica, não é? Então, a dúvida foi na hora de fazer o vestibular para a Poli, porque meu pai dizia, e eu vou, Ricardo Diniz, fazer uma homenagem aqui, irmão da Rosana, falecida recentemente, mas então eu fico mais emocionado porque ele conhece um pouquinho desta história do outro lado, do papel que foi Teodoro Niemeyer na minha vida, não é? Então, meu pai chamou Teodoro Niemeyer, que era, na ocasião, o CEO de Aços Vilares, e disse, Niemeyer, que chamava assim, eu estou com uma dúvida com o Paulo, porque se eu deixar ele solto, ele vai estudar mecânica e eletricidade. O que eu faço com ele? Porque eu acho que mecânica e eletricidade ele pode aprender sozinho, isso é o que ele gosta de fazer. E o Niemeyer teve a sabedoria de dizer, faça ele estudar metalurgia. Foi daí, então, acho que você não sabia disso. Eu não sabia disso. Pois é. E o Niemeyer é médico, né? Era médico, não? A história dele é uma história absolutamente incrível. A gente chamava ele otorrino metalurgista. Olha que interessante. Não, ele foi meu guru, inclusive, no começo da minha vida. Eu, se não fosse falar agora, eu falaria mais tarde dele. Foi uma pessoa absolutamente incrível. Então, em função disso, eu estudei metalurgia e realmente eu me convenci, não que eu aprenderia mecânica e eletricidade sozinho, mas que para metalurgia é como é que eu vou dizer, é uma profissão em que você precisa ter muita teoria, conhecer muita teoria, porque precisa conhecer química profundamente. E, enfim, esse estudo, eu fiquei 6 anos na Poli, na verdade, porque quando eu entrei, a Poli tinha curso de metalurgia e mineração, ou mineração e metalurgia. Ô Paulo, se você me permite até interromper... Quer que eu encurte aqui? Não. Se me permite interromper, que é até uma falta de educação, mas meu pai também fez Poli e está vivo até hoje, 97 para 98 anos, e ele dizia que na Poli só entrava gente boa. Eu concordo com ele, concordo com ele. Gente séria. Gente séria e preparada, né? Gente séria que tivesse disposta a aprender, né? Não dava para brincar, não. E realmente aquilo era uma peneira. Nos primeiros anos, a gente que não passava nessa peneira era incrível, né? Bom, eu estava dizendo, então, durante esses anos, eles reestruturaram a Poli e dividiram o curso entre metalurgia e mineração. E eu optei por metalurgia porque tinham matérias novas que eu queria muito fazer. Então, com isso, eu acabei fazendo 6 anos. Foram 6 anos. E foi fantástico, até estou avançando um pouquinho, mas só porque me deu chance de, assim que eu me formasse, que o Niemeyer me oferecesse trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. E eu fiz muita coisa em pesquisa e desenvolvimento. Me realizei muito, nossa, o que o Niemeyer curtia comigo, as coisas que eu desenvolvia. Que bacana, eu vou contar para o Jorge físicas, coisas grandes, não é coisa pequena, né? Em que a teoria, eu provei que a teoria estava correta naquilo que eu fazia. Então, isso é um comecinho, quer dizer, eu comecei a minha vida assim, em pesquisa e desenvolvimento. Quantos anos lá? Olha, eu diria até 72. Até 72. Então, eu me formei em 60, quase 12 anos. Quase 12 anos. 12 anos em P&D, na Então. 72, porque foi em 72 que eu tive um acidente de planador, em que fiquei hospitalizado há bastante tempo, com uma fratura de coluna. E, já que nós estamos aqui nesse ambiente tão gostoso, eu deitado, porque eu fiquei 80 dias hospitalizado, deitado, Poxa, né? Que bom que você andou, hein? Levantou e está firme, hein? Não, olha, hoje, né? Não foi isso, mas o Niemeyer veio me visitar. Disse, Paulo, olha, eu sei que você está querendo fazer um mestrado nos Estados Unidos, lá em Chicago, e etc, etc.
Mas eu sou levado a fazer uma pergunta para você. Você aceitaria ser gerente da fundição em Aços Vilares? Opa. Bom, eu só não pulei da cama porque não tinha Estava condição. amarrado, né? Então, é claro, assim que me senti um pouco melhor, eu fui gerente da fundição. Eu tinha uma cadeira dessas médicas que ficava completamente horizontal. Então, eu despachava geralmente deitado. Olha, assim, que durante coisa, um tempo, né? Até me recuperar bem, etc. Então, esse foi o comecinho da minha vida. Quer que eu conte um pouquinho mais? Ou... Sim, por favor, conte um pouco. Assim, Então, porque, na verdade... eu estava como gerente da fundição, e aí o próprio Niemeyer disse, Paulo, nós precisamos de um diretor técnico. Então, me fez diretor técnico, o Niemeyer. Claro, submeteu ao meu pai concordava sempre. E, então, fui diretor técnico, até que em 1900 e... eu posso ter me enganado um pouco em alguns anos. Em 1970, eu acho. Meu pai disse, olha, Paulo, eu quero... Bom, um pouquinho antes, meu pai me fez vice-presidente de operações de todas as empresas. Em 1970, o Brasil foi tricampeão, foi campeão brasileiro. Né? Então, foi tricampeão. Olha só. E... Ele te fez vice-presidente de todas as empresas. Não, eu pulei um pedaço muito importante. Que de gerente da fundição, meu pai chegou para mim um dia, inclusive com o Niemeyer, e disse, Paulo, nós estamos tendo um problema aqui muito sério na área comercial. Nós estamos tendo que despedir o nosso diretor comercial. Então, queríamos saber se você aceita ser o diretor comercial. Eu falei, mas eu? Justo eu? Com uma formação técnica? Isso quer dizer... Mas aí é perfeito, porque você junta o técnico com as vendas. E aí você sabe vender e depois sabe gerenciar uma empresa. Né? 3% mas, da olha, população. Né? E eu me diverti muito, mas muito mesmo. Se tivermos tempo, eu posso contar alguns capítulos. Mas, então fui, porque meu pai dizia, olha, Paulo, aqui é um problema, inclusive, de nome, da família. Porque o que foi descoberto daquele diretor não era uma coisa honrosa. Então, nós precisamos você lá para restabelecer o respeito à companhia, etc. Eu não tinha alternativa, né? Mas aí eu disse, bom, eu quero algumas condições. Minha condição é o seguinte, eles me disseram qual era a minha sala. Eu falei, sabe aquele quadro lá embaixo, na entrada de Aços Vilares, do Vasarely? É um quadro enorme, assim, não sei se você conhece o artista Vasarely. Uhum. E que meu irmão tinha comprado, porque meu irmão gostava muito de arte, para justamente colocar na recepção. Eu falei, não quero na recepção, eu quero na minha sala. Olha. Poxa vida, não, fizeram. Aí eu tinha uma mesa e tinha uma cadeira dessas, acho que é Bertoia, né? Que quando vinha o interessado, enfim, o comprador para negociar, primeiro eu tinha regra de cálculo, então eles não conheciam. O que é isso? Era uma coisa mágica. Eu fazia a conta só com a regra de cálculo. E não tinha celular, não tinha calculador. Não tinha nada. Da época da HP 1200. Então, regra de cálculo. Bom, da 41C ainda, ó. E aí ficava discutindo, e o cliente balançando na cadeira. Então, por quê? Ele ficava absolutamente zonzo com aquele quadro imenso que estava em cima dele. Aí uma hora ele caía da cadeira. Quando caía, eu fechava. Então é esse o valor, né? Esse era o valor. Olha, então você tinha toda a pressão psicológica em cima. Pois é. Mas enfim, só para dizer que eu me diverti muito e depois de um tempo, então eu estava pulando esse detalhe. Meu pai disse, olha, Paulo, agora o que você precisa entender é de administração. Então eu quero que você faça um curso lá fora. E você pode optar, ele já tinha falado com os amigos deles, da Westinghouse, etc. E me ofereceram Harvard e me ofereceram Cornell. E muito interessante, né, nessa altura, porque eles acabaram indicando Cornell. Quer dizer, eu podia ter ido para Harvard, mas indicaram Cornell. Ambas excelentes universidades. Então, eu fiz o curso e voltei outra pessoa, segundo eles. Inclusive,
Quantos anos você ficou lá fora, Paulo? Não, foi só alguns meses. Alguns meses. É um curso desses. Um tipo curso de Harvard mesmo. Bem determinado de Harvard. Exatamente. Acho que foram 4 meses. 4 meses você Mas ficou. muito apertados. Muito apertado. Tinha que estudar muito, mas muito mesmo. E foi ótimo para mim. Você era solteiro na época? Não, já era casado. Era casado. Já era casado. E até durante o intervalo do curso, minha esposa apareceu, a gente foi até Bermuda, etc. Mas foi muito gostoso. Mas, enfim, foi muito apertado, mas eu aprendi muito, especialmente na área de finanças, 2 áreas que chamaram a atenção das outras pessoas e minha, de uma certa maneira. Parte de finanças, né? E a parte de relacionamento humano. Disseram, Paulo, você é outra pessoa, depois desse curso em Cornell. Mas em que sentido? Isso é interessante para todo mundo ouvir um pouco essa parte humana, né? A gente fala muito sobre a parte técnica, mas hoje em voga está essa parte humana. Seria legal você expandir. Porque isso também te forma como líder. Né? Eu acho que talvez... Eu posso falar sobre isso mais tarde, porque eu vi que vocês querem falar um pouco de liderança, etc. Eu posso falar agora, se quiser. Não, pode falar agora. Mas eu acho que posso falar talvez melhor mais tarde. A parte de liderança é uma parte que eu quero desenvolver bastante aqui. Tá bom. Né? Bom, mas então o interessante é o seguinte, logo depois meu pai disse, Paulo, muito bem, então agora você é vice-presidente operacional de todas as empresas. E respondendo diretamente... Eram 15 empresas, né? Mais de 20 mil funcionários. Um pouquinho menos, talvez. Eram no total 12 fábricas, vamos chamar assim. Não só fábricas, mas de empresas eram menos, não chegava a 15. Perfeito. Né? E com o tempo isso mudou, desenvolveu, encolheu e etc. Como tudo na vida, né? Pois e especialmente no Brasil. Mas, então... eu virei vice-presidente operacional de todas as empresas, que para mim foi uma coisa pesada, porque tinha que conhecer bem a fundo as empresas todas de elevadores, de equipamentos pesados e de outras áreas, né? Eu conhecia já bastante bem da parte siderúrgica, mas, enfim, tive que conhecer bem as outras empresas. E um pouco depois, então, meu pai me chamou dizendo, olha, Paulo, eu quero dizer para você o seguinte, eu estou cansado do pessoal vir querer conversar comigo sobre planejamento, sobre orçamento. Eu não sei, não entendo nada disso, não quero entender. Eu quero ir mais para a fazenda, ele tinha acabado de comprar uma fazenda, e eu quero que você então assuma a presidência da empresa, CEO. Eu falei, pai, mas você sabe o que é CEO? Não, eu quero que você seja o CEO. E assim foi, e foi assim uma relação espetacular com meu pai. Porque ele foi o fundador, Paulo? Como? Ele foi o fundador da Villares? Ele, mais ou menos, porque na verdade o fundador mesmo foi um irmão dele. Que meu pai, junto com os demais irmãos, estudaram primeiro na Inglaterra e depois na Suíça, na Escola Politécnica de Zurique. E o pai... Ele tinha 14 anos quando o pai faleceu, 14 ou 12, não tenho certeza. E aí teve esse irmão mais velho dele, que bancou a posição de pai. E veio para o Brasil um pouquinho antes, porque o que o meu avô queria é que eles estudassem justamente na Europa, Inglaterra, Suíça, para depois virem para o Brasil. E para isso acontecer, ele registrou todos, o meu pai e meus tios, como brasileiros. Então, meu pai era brasileiro nato, nascido em Porto, Portugal. Dava um problemão isso na alfândega, quando chegava com a polícia. Disse, como que você é brasileiro nato, nascido em Porto, Portugal? Nacionalizado. Né? Mas, enfim, então, esse irmão dele veio para o Brasil e meu pai se formou uns 2 anos depois. E no dia, meu pai contava isso com muita emoção, no dia que ele recebeu 2 telegramas. Ele abriu, qual abrir primeiro? Vou abrir para esse aqui. Então, dizendo que ele tinha sido aceito, a tese dele, que naquele tempo tinha tese, uma tese bonita, que está comigo, inclusive, e que, portanto, ele era engenheiro, eletricista e mecânico, não sei. Abriu outro telegrama, o irmão tinha falecido num acidente de motocicleta aqui na Avenida Ipiranga.
Então, meu pai, para responder a sua pergunta, veio para substituir esse irmão, né? Então, a empresa foi fundada em 18, mas meu pai chegou aqui em 21, 22, por aí, para substituir o irmão. Olha que bacana. E aí você assumiu a posição de CEO bastante jovem, então? Muito jovem, né? Porque isso foi em 1970, eu nasci em 36, então 34 42 anos, né? 42? 70 e 36, 34. 34. Era muito jovem mesmo, né? E assim foi. Responder essa pergunta. Legal. Perfeito. Bom, e aí então, falando um pouco, você já está falando da sua carreira, né? Na verdade, você teve várias carreiras. Você teve carreira como empresário, professor, conselheiro. Você já falou um pouco da parte das empresas, né? Então, como foi evoluindo essas outras carreiras na sua vida? Olha, quando assumi a posição que meu pai queria, CEO, né? Fiquei até 79, o ano que ele faleceu, e em seguida eu passei a ser presidente do conselho e das empresas. Então, conselho e CEO. E não me dei conta naquela ocasião, porque eu ainda não conhecia o IBGC e nem as boas práticas de governança, não existia governança, que eu estava fazendo um erro muito grande, que era manter essa dupla posição, né, de presidente do conselho e CEO. Isso me custou caro, e assim foi, até mais ou menos os anos 90 e pouco, quando então eu passei a ser só presidente do conselho e passamos a ter CEOs das diversas empresas, né? Custou caro em termos de saúde, em termos de desgaste com os executivos, de ser a pessoa que centralizava o poder? Como é que é, o que custou caro para a gente entender? Muito em termos de divisão de poderes, né? De ter com quem bater bola, muitas vezes. Sim, exatamente o que a gente aprende com a governança, eu aprendi a duras penas depois, é que se você está como presidente do conselho e CEO, você não pode cobrar a si mesmo. Essa é a principal. Né? Então esse é o grande problema. Excelente aprendizado aqui para todos. Exatamente. Né? Bom, então sua pergunta é... Bom, assim foi, e mais ou menos na virada do século, que eu acabei deixando as empresas por vários motivos, vendendo ou fechando e assim por diante. Foi muito difícil, foi muito duro, porque na verdade o que aconteceu foi uma cisão na família. Nós éramos 9, entre filhos e primos, filhos do meu pai e primos meus, que decidiram 6 deles venderem a participação que eles tinham. E de uma forma muito complicada, porque eu só fiquei sabendo que essa decisão deles já numa situação muito complicada. Eles não tiveram a hombridade de dizer: Paulo, nós queremos vender, tinham todo o direito, né? Então, muito bem, vamos continuar assim. Então, isso não foi bom, mas com isso, então, eu acabei comprando a parte deles. Eu e, obviamente, mais sócios, eu e 2 pessoas, o Plínio, que não sei... Plínio Mosetti. Não, o Plínio, perdão, o Mário. Mário. O Plínio não, o Plínio saiu. Saiu. O Mário e minha irmã Elisa. Então, nós éramos os 3 controladores da companhia, junto com a Cesita, porque naquela ocasião, quer dizer, então, foi quando a Cesita entrou também como acionista. E isso ficou assim um bom tempo, e foram 5 anos maravilhosos, mas depois disso a Cesita também resolveu sair e vender, e foi então quando a gente entrou nesse processo de venda, e já tinha feito o fechamento de Equipamentos Villares, que foi uma coisa muito, muito dolorida para mim, que Equipamentos Villares tinha sido feita e construída em função de um compromisso do presidente Geisel comigo.
Olha que história. Porque o Geisel, quando a gente fez a inauguração do trem norte-sul de metrô, nós fornecíamos toda a parte de baixo dos carros. A parte elétrica, que a gente chama dos trolley, não, tem um outro nome. Trilhos. Como? Trilhos, os trilhos. Não, trilho não, a parte do carro mesmo, certo. né? Que é 60% do valor do carro, está debaixo dele. Então, a parte eletrônica, a parte mecânica, tudo isso. Com um grande sucesso. Nós produzimos isso durante muito tempo. Então, na inauguração da linha Norte-Sul, a primeira, o Geisel me chamou, soube que eu estava lá, disse que queria falar comigo, e perguntou, disse, Paulo, eu queria, Sr. Paulo, prazer, etc. O senhor trabalha com uma indústria, o senhor tem uma indústria de bens de capital. Sim, senhor, bens de capital sob encomenda, eu ainda falei. Bom, eu queria saber o seguinte, quais são os seus planos de investimento para os próximos anos? Eu falei, olha, são planos muito audaciosos. Nós temos planos para investir 10 milhões de dólares. Ele, daqui a sua mão. Deu a mão, eu quero que você invista 10 vezes mais. Quero que você invista 100 milhões de dólares. Nossa. Por quê? Bens de capital sob encomenda é o segundo maior item de importação do Brasil. O primeiro é carvão, o segundo é bens de capital. Olha. Geisel dizendo isso para mim. Pois não, presidente. E realmente ele deu todo o apoio através do BNDES, etc. E só que nós acabamos investindo 600 milhões de dólares, não 100. Então 60 com vezes essa mais. usina nova no Vale do Paraíba, Vibasa naquela ocasião. Então foram investimentos muito grandes. E o que aconteceu em seguida foi que o Brasil parou de crescer nos anos 80. Teve a crise dos anos 80, anos 90, e nós ficando sem mercado. Alavancados Né? com E essa indústria de bens de capital não tinha encomenda, simplesmente não tinha encomenda, não tinha alternativa. E o que estava errado foi que a gente, nessa indústria, não era dono da tecnologia. A gente trabalhava com tecnologia importada. E quando a gente começou a exportar muito, o pessoal disse, opa, você não tem mais tecnologia, você está concorrendo comigo. Então, na empresa Aços Vilares, que nós tínhamos laboratórios de desenvolvimento, etc., Aços, a gente sempre exportou no mínimo 60% da produção. Mas tínhamos tecnologia própria, não dependíamos de tecnologia. Com isso, a empresa seguiu em frente muito firme. Mas, enfim, tudo isso, história um pouco longa para contar, porque, como eu mencionei, que ele teve que fechar essa indústria de bens de capital, apesar do aperto de mãos com o presidente Geisel. Muito, muito dolorido, né? Quando você investe tanto, com tanta expectativa e isso acaba sendo sucateado, na verdade. E foi uma fábrica enorme lá em... como chama? No interior do estado de São Paulo. Aqui perto? Sorocaba? Não, mais para lá. Mais para lá? Campinas, Franca, Bauru. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Agora, eu tenho uma curiosidade. Nesses anos todos aí de liderança, bens de capital, uma empresa tradicional, você com um preparo muito grande, o que seria o recado seu hoje para os jovens em termos de liderança, de valores? O que você mais tem dentro de você que você passaria para os outros? Olha, valores, em primeiro lugar. Eu, quando nos anos 90, entrei na primeira fase de fazermos planejamento estratégico, você chegou a conhecer o Vic Pinedo? Não me lembro. Ouviu falar? Não é. O Vic Pinedo, que era o IPO, era também. Opa! Né? Ele tinha toda uma forma de fazer planejamento estratégico com uma tecnologia de visioning, né? Que na época não era conhecida. Depois disso, tornou-se mais ou menos conhecida e, infelizmente, muito usada como marketing e não de uma forma séria. Algo como cenarizações, assim? Como criação de cenários? Não, completamente diferente. Eu vou explicar até. Nesse processo de visioning, a primeira coisa que é feita é a definição de valores. Dos valores da companhia, né? E de uma forma honesta, correta
não como instrumento outra vez de marketing. Uma coisa muito importante, extremamente importante, onde eu estou até entrando um pouco mais nisso, depois eu volto outra vez. Onde, uma vez que são definidos valores, quer dizer, os valores da empresa são definidos por grupos de pessoas que fazem parte desse processo de planejamento. O que se espera é que, obviamente, as pessoas da empresa, todas, sem exceção, tenham valores semelhantes aos valores da empresa, porque senão não dá certo. Né? Claro, claro. E no meu caso, não deu certo para muitas pessoas. Olha que interessante. Que eu tive que afastar, porque não tinham os mesmos valores. Né? Tive que afastar e foi que muito lição bom. Você está deixando aqui? Que é? Que lição você está colocando aqui? Então, valores é fundamental. Né? Definição de valores. Eu tenho até dado muita aula sobre isso, sobre a importância dos valores das empresas. Porque hoje em dia isso já é bastante mais conhecido, divulgado, etc. Mas na época que isso foi desenvolvido, não era. Não, hoje até se fala, né, que são as competências são os que te fazem com que você seja selecionado, entre numa empresa. Mas são os comportamentos, a cultura, Mas os não valores, é só. que é o que te faz com que não você é só permaneça. competência, né? não. É uma coisa, é o DNA da empresa. O DNA da empresa tem que bater com o seu DNA. Com certeza. Se não bater, não dá certo. E eu tive muita experiência que não deu certo. Então, tem que dispensar a pessoa. Não bate. Que é coisa impressionante. Mas o conjunto de valores é uma coisa simples. Quais são os valores que fizeram esta empresa chegar onde ela chegou? Né? Porque nós... São esses. E depois da definição dos valores, vem uma discussão sobre que valores a gente não tem. É uma coisa muito séria. Porque mudar o DNA é uma coisa extremamente difícil. Na natureza humana, eu ainda não sei como é que faz. Mas na empresa, a gente tinha que fazer e fazia. Ou que valores nós temos que a gente não quer ter mais? Então isso ficava muito claro, porque tem que ser uma coisa muito honesta. Não era brincadeira. Não era, como eu digo, ferramenta de marketing, não. Não era para colocar na parede, não. Colocar na parede era importante. Quando se tinha absoluta segurança de que eram esses valores, põe na parede. Mas não era para brincar. Não era para mostrar. Não era para o marketing dizer, oh, que bonito que essa empresa, olha os valores dela tem. Não era. Né? Ainda sobre valores, já que você mencionou, eu acho que tem uma coisa muito, muito interessante. Nosso colega e grande amigo, Alain Belda, que você conhece super bem, o IPOer. Está no nosso conselho e está no meu fórum, inclusive. Então você pode conversar com ele. Eu conheci o Alain desde sempre. O Alain me convidou para entrar no conselho dele, da Alcoa, muitos anos. E depois até convidei ele para participar no nosso conselho. Ele também participou. Aí, a carreira dele, você conhece melhor do que eu, se ele está no fórum, né? Primeiro ele foi convidado a ser CEO, depois chegou a chairman, presidente do conselho. E uma vez, depois de algum tempo, até nós tínhamos nos afastado, quer dizer, a gente não mantinha assim uma ligação muito corrente. O IBGC o convidou para explicar como é que ele podia administrar uma empresa de 260 mil funcionários, eu acho, não sei quantas filiais. E eu estava lá, obviamente, eu acho que ele não era mais presidente do IBGC. E a síntese é esse, valores. Valores, né? Então, o que dizer, eu não consigo administrar uma empresa desse tamanho sem uma definição clara dos valores. Eu faço questão de ir naquela filial, naquele país, naquele lugar, e que esteja claro quais são os valores daquele lugar, que tem que bater com os nossos valores. Né? Muito interessante isso, Alain. Pode comentar com ele, porque é uma coisa que
me marcou muito, porque veio exatamente de encontro com aquilo que eu divulgava, com aquilo que eu pregava, né? E olha, deixa eu aproveitar essa riqueza de conhecimento e acima de valores. O que legado? Como é que você quer ser visto, lembrado? Qual o seu legado? Olha, vamos falar então um pouquinho mais sobre planejamento, que eu acho importante. Daí eu chego lá, talvez, para falar de algumas outras coisas. Essa metodologia de planejamento estratégico, uma vez definidos os valores, o que o Vic ensinava a gente é sonhar. Sonhar significa pensar no que a companhia ou que as pessoas querem para daqui a 20 anos. E tem que ser 20, não pode ser 10 nem 5, é 20. Você veja que nesse Briguei mundo muito hoje de imediatismo, no IBGC sobre isso. Nós fizemos esse exercício no IBGC, e o IBGC, isso foi também no comecinho do século, 20 anos depois era exatamente aquilo que a gente sonhou. Você tem que ter uma visão de longo prazo, né? Tem que ter uma visão de longo prazo, que não precisa ser uma visão grandiosa, não precisa ser realmente uma coisa que... Não, precisa ser uma coisa séria, né? Que seja pensado. E o que é importante, o que eu vi que sempre ensinava, é o seguinte: por que também é 20 anos? Para ser completamente desligado do dia de hoje. Porque se você faz um exercício de visão de 5 anos, nada mais é do que uma extensão de um orçamento, planejamento. Se é 10 anos, uma coisa meio mista, mas põe 20 anos. E ele dizia, não é só permitido sonhar, que é obrigatório sonhar, né? E obviamente que essa visão tinha e era revisada. Depois de um tempo a gente fazia outra vez, sentava, e podia mudar essa visão. Mas o que era importante é que aí a gente criava uma unidade de pensamento. Pessoas que tinham os mesmos valores, né? Que estavam pensando em alguma coisa, estavam sonhando e saíam com um V0 muito maior, porque era uma coisa, não era necessariamente grandiosa, mas uma coisa importante, muito importante. E estavam na mesma direção, né? Unidas na mesma direção. Não, saiu com uma força inicial, V0 já é um termo técnico, saiu com um impulso inicial muito maior. Porque se você discute um orçamento, por exemplo, né? Eu talvez agora até falei um pouquinho mais de orçamento já dentro de uma técnica de liderança, né? Você estimula as pessoas, as divisões, as empresas, olha, façam um orçamento e tragam para mim esse orçamento que a diretoria, o que seja, vai analisar, vai aprovar ou não. O que acontece? A tendência é que as divisões, as pessoas tragam um orçamento frouxo, né? Uma coisa fácil de fazer. Isso eu já vi muito. Eu trabalhei 15 anos em estratégia e, em geral, o que elas fazem é o que eu falo, estratégia incremental, né? É uma extensão do que elas já fazem hoje, não sai muito da zona de conforto. Eu digo, está tudo errado. Tá errado. Por quê? O orçamento, a análise e aprovação do orçamento é talvez o momento mais importante na vida da empresa, onde há uma negociação, né? Uma negociação em que a divisão vem com esse orçamento e, obviamente, que aí você tem que ter um poder de liderança grande para dizer não está bom, né? E dizer isso com uma certa convicção de que não está bom mesmo, que eles podem fazer melhor. Então, o fato de o orçamento ser uma negociação é extremamente importante. Por quê? Na hora que esse orçamento é aprovado, você tem como cobrar. Porque se é um orçamento muito fácil, ou você chega, né, o que eu vejo na maior parte das vezes, que o orçamento acaba sendo uma coisa autoritária. É isso. Vocês têm que fazer isso. É isso que eu quero, é isso que a empresa precisa, é isso que vocês vão fazer. Não tem compromisso deles.
Aí não consegue. Eu tive essa experiência muitas vezes, até em pessoas de grau muito, muito alto, né? E aí ficava claro, né? Na hora que eu, como presidente, ia cobrar do presidente ou diretor de uma certa divisão, eu digo, escuta, o que está acontecendo? Por que vocês não estão cumprindo o orçamento? Não foi nosso esse orçamento. Esse orçamento foi imposto. Não tem um compromisso nosso. Top down. Aham. Né? Então, eu estou falando isso, me adiantando um pouco, talvez. E Não. você tinha feito uma pergunta? Não, eu vou pegar esse seu gancho, falando um pouco, você estava comentando de governança, né? Você foi conselheiro de muitas empresas nacionais e internacionais. E da mesma forma que você foi pioneiro no IPO, você também foi pioneiro no IBGC, trabalhando a governança. Sim. Quando não, talvez até esse nome não se usava, né? Exatamente. E conta um pouco dessa trajetória. Como é que você vê a evolução da governança quando você trouxe de fora, quando você participava fora versus aqui? Olha, Conta um pouco o primeiro dessas termo é o suas seguinte, experiências. fantástico. Por quê? Eu conheci o Bengt Hauckvist, né, que foi o fundador do IBGC, porque ele vinha na empresa para fazer palestras sobre conselho de administração. Não existia governança nem nada, né? E dava aulas sobre a preocupação dele sobre como o conselho de administração deveria trabalhar, né? A gente ouvia aquilo, eu já tinha ouvido falar de governança, já tinha sido convidado a participar de cursos de governança fora, especialmente lá em Geneve, né? Como é que chama? O famoso? O IMD? Que é? De Lausanne. Não, IMD. IMD? Pode ser, não sei. Meu filho agora, inclusive, está acabando de fazer. Ah, que bom. O Pedro. Bom, então, me perdi. Você estava falando que o fundador do IBGC então, veio. o Bengt vinha falar sobre preocupações deles, né, de como um conselho devia atuar. E aconteceu nos anos 2000 que eu perdi emprego, né? Perdi tudo. Falei, bom, e agora? E foi quando ele me convidou. Ele disse, Paulo, se você conhece até a Sandra Guerra, foi a Sandra Guerra que indicou para ele. Conheço muito bem. Eu fiz lá também, conheço a Sandra. Então, e a Sandra Guerra que indicou meu nome para ele, e o Bengt me chamou e disse, Paulo, acontece o seguinte, você foi fundador do IBGC, que tinha outro nome, chamava Instituto para Conselheiros, Instituto de ou para Conselheiros de Empresas. Eu estava lá nesse dia também. E depois até me afastei um pouquinho, eu acho, por razões que eu não vou até mencionar agora. Então o Bengt me disse, Paulo, eu já estou, não me lembro agora, 2 ou 3 anos como presidente desse instituto, e isso está errado, em princípio dos princípios de governança. Mas eu não tenho sucessor. Então eu quero que você venha para o IBGC, conheça, não me lembro em que posição, diretor ou conselheiro, membro do conselho, qualquer coisa assim, e para eventualmente me substituir, se isso for agrado de todos. Eu achei muito interessante, que, como eu falei, eu tinha perdido meu emprego todo e tinha participado já de mais de 30 conselhos de administração ou conselhos consultivos. Aqui e lá fora, como você mencionou, alguns. E então eu digo, caramba, eu tenho experiência sobre conselhos, participei de tantos conselhos diferentes e cheguei, inclusive, a desenvolver teorias, como é que um conselho consultivo pode funcionar, como não deve funcionar e assim por diante. Então, tinha experiência em conselhos de consultivos e conselho de administração. Administração, eu fui do conselho da IBM nos Estados Unidos. E é uma coisa complicada, é uma coisa séria. Opa, né? opa. Eu falei, fechado, para o Bengt, tá? Eu quero usar essa experiência minha. E assim foi. E foi exatamente naquele momento em que começaram a aparecer os princípios de governança, né? E
por todos os motivos, eu não vou agora aqui enunciar, porque acho que não é o caso, e governança não era conhecida. O termo governança não era conhecido, né? Mas esses problemas todos que surgiram, principalmente fora, no mundo, eram tão graves, mas tão graves, né? Que de repente o próprio IFC, que eu já conhecia bastante bem, porque a IFC chegou a ser... Eu tenho muita relação com ele, e tem uma história até muito bonita lá com eles. Depois, eventualmente, eu conto. Mas, enfim, eu era do conselho, inclusive, do IFC. O IFC disse, Paulo, nós vamos dar todo o apoio que você precisar no IBGC, porque achamos que isso é uma coisa fundamental. E, então, o meu primeiro papel... Bom, daí, então, mudamos o nome do IBGC para a governança corporativa. E a minha primeira tarefa, muito difícil, foi ensinar para o Brasil o que era governança corporativa. Uhum. E ninguém sabia, ninguém dava importância porque não sabia, né? E também porque praticar governança dentro dos princípios que vocês conhecem tão bem quanto eu, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Outra vez, isso não pode ser usado como ferramenta de marketing, tem que ser levado muito a sério, não é brincadeira. Mas o problema era que governança não era conhecida. Então, como eu disse, eu saí pelo Brasil. E me lembro tão bem uma vez que eu fui falar de governança lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu levei os charts, eu fiz a projeção, tudo preparado, bonitinho, né? Uma certa altura eu parei, olhei para a audiência, todo mundo dormindo. Estava longe da realidade deles. Não, era muito chato. Era muito chato. Eles não viam a importância e era muito chato. Quando eu disse, não, eu preciso aprofundar mais e mostrar a importância da governança no valor da companhia. Uhum. Mostrar que praticar governança, com esses princípios, aumenta o valor da companhia. Ah, mas como é que o senhor pode afirmar isso? Perguntavam para mim. Eu digo, vocês vão ver com o tempo. Eu não posso agora afirmar isso, não tenho como, mas com o tempo vocês vão ver. E foi exatamente o que aconteceu, né? Aí com o lançamento primeiro do Código de Melhores Práticas do novo mercado, né? da Bolsa. E de repente as empresas que tinham dúvida de como entrar no novo mercado, entravam só de meia sola no novo mercado, que ele tinha essa possibilidade, e aos poucos isso foi acontecendo. As ações dessas empresas começaram a ser mais valorizadas. Está aqui. E aí você tem os soberanos entrando, né, aumentando, o IFC investindo, os fundos globais, né? Exatamente. Isso tudo começou, não existia. Mas então... Os ratings... Deu no que deu, né, hoje. E eu me lembro, justamente, uma vez em Washington, uma reunião lá com a IFC, que tinham representantes de entidades similares do mundo inteiro, uma mesa grande. E aí o IBGC, quando eu assumi, tinha 170 membros, uma coisa assim, ou 70, já nem sei direito. E então eles perguntaram para mim, bom, Paulo, mas o que diabo de instituto é esse? Quais são os princípios, etc. Eu falei, olha, nossos princípios são extremamente simples. Nós queremos divulgar a governança, então essa primeira responsabilidade nossa. Uhum. Portanto, quem quiser conhecer o que é a governança, é bem-vindo. Pode ser um consultor, que eles condenavam, porque ele participa aqui desse instituto porque ele quer ganhar dinheiro. Eu digo, não importa. Não importa. E isso na hora, sabe, causou assim uma certa estranheza no IFC. E com o tempo se provou absolutamente correto. Uhum. Né? Uhum. E então, é isso.
Perfeito, não. E você participou, como você falou, em muitos conselhos internacionais lá fora. Né? Muitos. Então, isso deve também ter te ajudado a trazer boas práticas, não só a teoria, mas boas práticas também. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Né? Então, falando um pouco da sua trajetória, né? O que você aprendeu na vida e nos negócios que te ajudaram nessa trajetória pessoal e profissional tua? Eu vou até emendar nessa daqui. E como é que você manteve o equilíbrio entre o profissional e o pessoal? Não foi fácil. Imagina. Eu era muito criticado em casa, que não dava tempo para a família. Mas eu achei que era o que eu tinha que fazer. Mas o tempo que eu dedicava à família era, assim, muito profundo. Né? Eu levava isso a muito sério. Então, eu administrei por 20 anos uma fazenda que meu pai comprou. Eu contei a história, não me lembro mais. Contou que ele comprou, mas não contou a história. Porque 4 anos depois que ele comprou, então, a historinha que ele me chamou. Paulo, você lembra quando eu te fiz presidente? Porque isso eu lembro. O pessoal só falava de orçamento, etc. Agora, aqui na fazenda é a mesma coisa. Só falam de orçamento, planejamento, Vem etc. tomar conta. Paulo, você tem que vir aqui. Eu não tinha alternativa. Fui e fiquei 20 anos tomando conta dessa fazenda. Do que era, Paulo? Era uma fazenda ampla de pecuária e de agricultura. Chegamos a ter 6 pivôs centrais, plantava tudo. Plantei inicialmente algodão, mas depois eu abandonei porque era muito capital intensivo. Mas plantava então muito trigo, muito milho, plantava muito morango, plantava muita laranja, fornecia para esses citricultores aí, muita laranja. Sabe que toda engenheiro da Poli gostava de fazenda? Porque meu pai também é engenheiro civil, e aí ele foi fazer, foi plantar café também. Então. Café eu não entrei. 2 coisas que eu não entrei, café e cana. Eu digo, isso aqui depende muito de governo, de definições de governo. Eu não quero nada com governo. Eu quero ter empresas independentes, que eu faça o que eu achar que devo fazer, mas que não dependa de governo. E depois a vida te provou que você tinha razão. Tinha totalmente razão. Então, sempre dormi muito bem, porque o que eu fazia não tinha a ver. Dormi muito bem, obviamente, com alguns problemas que eu citei. Mas tudo isso para dizer, então, que, bom, e pecuária. Tinha muita pecuária e a gente fazia cria, recria, engorda. E com o tempo eu cheguei à conclusão que a terra de Barretos, onde era a fazenda, era muito cara para fazer cria. Então, eu comprei uma fazenda enorme em Tocantins, de 22 mil hectares, para passar a fazer a cria. E fazia a recria dependendo um pouco da situação dos pastos, ou em Tocantins ou em Barretos. E isso foi assim, eu fiquei com essa fazenda mais de 40 anos, vendia 2 anos atrás, e realizei muito. Né? Então entre todos os seus papéis, você ainda foi fazendeiro. Então não é por isso que a família também te recriminava tanto. O que facilitou muito isso, e era uma pré-condição, é que eu sempre gostei muito de aviação, como você sabe. Eu fui piloto com brevet, porque eu voei muito com meu pai antes de tirar brevet, etc., porque meu pai gostava, também era piloto. Eu fui piloto comercial. Olha só. Voei 60 anos como piloto comercial. Olha aqui. Porque eu tinha que ser comercial porque eu voava com a família, digo, não é brincadeira. Voava com meu pai, voava com minha mãe só voava comigo quando eu era piloto. E voei todos os aviões da companhia, inclusive os jatos. Jatinho, era um Citation em mim. E ia para fazer em Tocantins também com o jatinho. Então, é isso que possibilitava eu fazer isso, porque eu pegava uma sexta-feira à tarde e vou para Barretos. Pegava o avião, chegava lá de tarde, de noite, descansava, o dia seguinte, sábado, reservava domingo para passear pela fazenda com os meninos, com os filhos. Né? E mesma coisa lá em Tocantins. Tocantins eu desbravei aquela fazenda. Então você pode imaginar o tipo de aventuras que eu fazia, mas tudo isso porque eu tinha avião. Quantos filhos e algum herdou aí o seu dom? Algum o quê? Herdou o seu dom, engenheiro, fazendeiro? Engenheiro, sim. Engenheiro 1. Eu tenho agora um neto também que está se formando, está no 3º ano da Poli.
Olha só. Então são esse... E o que mais? A gente está falando dos seus aprendizados na vida. Bom, acho que um grande aprendizado foi, como eu já falei, nessa questão de valores. Outro grande aprendizado, eu diria, foi procurar ser modesto. Fundamental. De não vir com arrogância. E eu aprendi isso a duras penas, porque quando comecei a trabalhar em São Caetano do Sul, que eu era um mero engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, eu de vez em quando fazia alguma brincadeira para mandar algum recado e vinha o troco, né? Então eu disse, eu não posso brincar, eu tenho que ser respeitoso, posso brincar sim, mas tenho que tomar cuidado com as brincadeiras, né? E não posso ser filho do pai. O que me atrapalhava era o fato de ser filho do pai. Então eu falei, como filho do pai, eu tenho que aprender a me relacionar, né? Então, a modéstia, acho que é uma coisa que eu aprendi muito cedo e eu acho que pro resto da vida. Você carrega o nome Vilares, né? Você carregava o Exatamente. Sobrenome Vilares, né? E eu fazia uma coisa que até por honra do Alain Belda, foi ele que me ensinou, porque eu estava no conselho dele também, era reuniões com pessoas nas divisões que eram escolhidas por eles, 20 pessoas, quer dizer, as divisões, o presidente dizia o seguinte, eu quero conversar com vocês, mas quero que vocês reúnam 20 pessoas, e eu vou conversar com eles abertamente, depois eu vou conversar com o chefe deles, dizer o que aconteceu. Olha, isso deu uma mudança, enfim, dentro das companhias, porque eles tinham essa oportunidade de conversar direto com o presidente, totalmente aberto, e o presidente tinha que ser modesto. Não podia ir lá com arrogância, não era nada para cobrar. Isso é um grande recado para todo mundo. E né? isso eu aprendi com o Alain Belda também outra vez. E funcionou, porque funcionou muito bem. Outra coisa muito importante, eu acho que eu aprendi na Bíblia, que é fundamental, que muita gente se atrapalha, é na comunicação. A comunicação interna, eu aprendi, não sei como isso, mas enfim, eu praticava e deu muito certo. Eu dizia, qualquer pessoa de qualquer nível na empresa, isso vale para conselheiro do conselho de administração, tem liberdade para perguntar o que ele quiser perguntar em qualquer nível da empresa. Ele pode chegar lá para o chefe da divisão ou para o cara que está mexendo lá num torno mecânico, valia para o meu pai. O meu pai gostava muito de mecânica, então o meu pai fazia isso porque era da natureza dele, né? Ele chegava lá e dizia, que velocidade você está usando nesse torno? Dizia, velocidade tanto. Ele ia embora. Se achasse que a velocidade não era boa, ele tinha que falar comigo, Paulo, eu estive lá, eu vi que o cara está fazendo isso, mas eu acho que não está certo, né? Então, a preocupação nesse sistema de comunicação, que é a pergunta, quer dizer, a perguntação, o que eu dizia assim, a pergunta é livre, qualquer um pode fazer a pergunta que quiser, desde que essa pergunta não implique numa ordem. Então, no caso desse exemplo que eu dei, não implique meu pai perguntar, mandar o cara aumentar a velocidade, aí queima a ferramenta, quem é o culpado, né? E isso funcionava muito bem. Isso, em termos dos conselheiros, funcionava muito bem, porque quando isso não é muito bem definido, a gente vê com muita, mas muita frequência que o conselheiro, seja quem quiser, começa a fazer perguntas num nível lá embaixo. Se isso não é entendido, muitas vezes é entendido inclusive como ordem, não, está errado isso que você está me dando, esse número aqui não está bom, etc, etc. E aí sim, cria atrito. Então, eu acho que a prática desse princípio de comunicação é muito importante.
Totalmente de acordo. E aqui você já tinha perguntado um pouco de liderança, acho que talvez seja um momento de emendar, não sei se você quer completar alguma coisa do que você comentou, valores, comunicação e modéstia, se tem alguma outra característica que você queira ressaltar enquanto a seus aprendizados de liderança também. Olha, liderança é um tema muito complexo, né? O que eu aprendi, e que acho que me foi muito útil, muito importante, é que qualquer pessoa pode ser líder. Não tem limite, né? Então, lá atrás, eu criei o Instituto Vilares, cuja principal função era a formação de líderes. E o Vic Pinedo, inclusive, era o mentor lá, como é que chama, o principal. E funcionou muito bem. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, estar dentro de uma fábrica em Araraquara, era o nome que eu não estava lembrando. Que bom. Você vê como vem. E o gerente lá da divisão chega, Paulo, se eu não tivesse feito o curso lá no Instituto Vilares, eu jamais imaginaria que estaria aqui como gerente, que eu pudesse ser líder. Então isso é uma coisa até emocionante, quando eu penso até me dá emoção. Eu sou totalmente de acordo. Então é isso, quer dizer, eu acho que em liderança você tem que poder desenvolver nas pessoas que, se querem ser líderes, elas podem ser líderes. Não precisam, se não quiserem, tudo bem. Mas podem ser líderes, né? É muito bonito isso. Isso funcionou muito, muito bem na minha empresa. Que ótimo. Excelente. Que mais sobre liderança? Eu acho que talvez aqui, eu acho que está tão rico, tão bárbaro. O que você passaria para os jovens do IPO, que tem aí uma nova geração entrando dos Young Presidents Organizations, sobre a organização IPO e sobre um recado de vida para eles? Que sigam utopias. É atribuído ao Oscar Wilde, mas o IA diz que não é o Oscar Wilde, que diz o seguinte: Progress is the realization of utopias. O progresso é a realização de utopias. Bom, eu sempre na minha vida fui seguidor de utopias. Eu me lembro conversando com o Plínio Musetti. Paulo, você está maluco? Eu falei, por quê? Você está dizendo que agora você vai viver de utopia? Eu falei, não, senhor. Eu sou seguidor. E não me arrependo, né? Eu fiz muita coisa porque eu acreditava exatamente nisso. Um exemplo talvez interessante de vida, né? Mas que isso serve de lição. Quando nós estávamos para fazer esse grande investimento no Vale Paraíba, aquela empresa que no tempo chamava-se Vibasa, que foi o maior investimento que nós fizemos, eu tinha um projeto da empresa feito pela consultoria do Nick Hayek, na Suíça. Nick Hayek depois comprou a Omega e lançou os relógios a quartzo e acabou com a indústria. Era muito amigo meu. Era muito amigo meu. Então ele fez um projeto incrível, porque coisa assim a gente chamava de 3 andares. E eu submeti esse projeto no IFC, no Banco Mundial, porque eu precisava de um investimento dele, do Banco Mundial, para poder receber também empréstimos do BNDES, BNDE naquele tempo. Então foi um trabalho enorme e eu apresentei para o pessoal do IFC, que olhou, gostou, levou isso para a diretoria do banco e foi recusado.
E eu estive lá em Washington algumas vezes. Não, Paulo, não adianta. Nós já fizemos muitos projetos com vocês. Então, nós precisamos dedicar a fazer projetos com outros. Mas com vocês, eu falei, escuta, os projetos que vocês fizeram comigo não deram todos muito certo? Deram. Então, por que... Não, mas não vai. Aí eu tive a ousadia de dizer quem é o presidente. Eu já sabia quem. Lee Iacocca. Lee Iacocca, olha só. Eu quero falar com ele. Olha Como? só. Mas ninguém até hoje ousou falar com o presidente do Banco Mundial. Eu falei, ué, o que está de errado? Bom, levei isso a sério, voltei outra vez para Washington para falar com o representante nosso lá no Banco Mundial, e ele conseguiu uma reunião com o Lee Iacocca. Talvez esse tenha sido o feito mais ousado da minha vida. Olha só. Porque cheguei lá, era como se fosse uma luta de boxe com vários rounds. Ele introduziu o assunto, eu dizia, ele, não, por isso, eu remendava. Outro ponto, não. Isso foi assim. Quando chegou no 10º ponto, ele disse, tá bom. Sensacional. Então, consegui o UFC. História bonitinha, vocês vão querer deixar aí ou não. Nesse dia que eu cheguei lá, no UFC, em Washington, passei assim numa sala e vi um bolo. Eu falei, escuta, o que é esse bolo aí? Não, esse bolo todos vão comer. Ah, é? Eu também? Claro. Mas o que é o bolo? O bolo é o seguinte, se você ganhar com o Lee Iacocca, é esse pessoal que vai pagar. Se você não ganhar com o Lee Iacocca, é esse pessoal que vai pagar. Era uma aposta que eles tinham feito com você. Que sensacional. E quem pagou? Eu não paguei. Que ótimo. Bom, eu acho que isso é uma coisa, enfim, como eu digo, eu fiz a minha vida inteira, é uma coisa que eu recomendo. Não é nada fácil, porque você é taxado como louco, você é taxado, né, porque você está seguindo utopias, e isso não é bom, né? Mas eu acho que tem que ser feito. Tem que ser feito, seguir utopias. E não precisa, utopia não precisa ser uma coisa grande, precisa ser uma coisa importante de ser alcançada, né? E então muita gente dizia, não, Paulo, você quer utopia porque você quer fazer uma coisa grandiosa? Eu dizia, não é isso, eu quero fazer uma coisa grandiosa porque eu tenho um compromisso com o seu presidente Geisel. Mas não é porque, não, mas o que ele pediu, o que nós estamos querendo fazer, é uma utopia mesmo. Chegar lá. Chegamos. Que maravilha. Né? Bom, Espetáculo. e já para ir finalizando uma pergunta final, Paulo, você do alto da sua juventude, né? Quais foram as grandes mudanças que você vivenciou e como é que você vê as próximas mudanças no futuro? Olha, eu falei muito de visioning, né? Uhum. De fazer um instituto de visão, e eu confesso que eu tenho uma dificuldade. Eu estou com 88 anos. Então, querer imaginar uma coisa para mim, uma utopia, para daqui a 20 anos... Bom, mas eu digo para as próximas gerações, assim, as mudanças que você vê no mundo, em geral. Eu acho que é inimaginável, né, o que possa acontecer. E não tenho, assim, muita preocupação, porque essa juventude é ótima. Eles são muito bons, eu vejo isso pelos meus netos, etc. E eles vão encarar essas mudanças todas, né? Deixa dar um exemplinho, talvez incrível. Em 99, meu filho Pedro, não sei se você conhece, estava fazendo o curso lá de administração, não na Harvard, na outra, no MIT. O MIT. E eu fui lá visitá-lo, e ele disse, pai, você não acredita, está acontecendo uma coisa que vai virar o mundo de ponta cabeça, vai revolucionar o mundo.
O que é, Pedro? Então. Internet. Que ano isso? 99. Chamava-se A Infovia, Nicolás Negroponte. Eu fui lá fazer o primeiro curso sobre a internet e foi lá no MIT. E exatamente chamava-se A Infovia, do Nicolás Negroponte, que era a grande revolução. Eu lembro, em 94 eu estava fazendo meu MBA e começaram os e-mails, né, que foi a primeira semente do uso da internet. Né? É incrível, né? Então, o Pedro podia prever, ou não podia prever, o que ia acontecer com o mundo. Eu não tinha a menor condição disso, né? Eu já tinha. Mas é uma transição tranquila, o que é a internet hoje em dia, né? Coisas desse tipo. O mundo nas suas mãos, né? Então eu não tenho essa preocupação, né? De perder tempo sobre inteligência artificial e etc. Não, deixa acontecer. Vamos acompanhar. Deixa a vida me levar, como diz o Zeca Exatamente. Pagodinho. Olha, uma maravilha, um espetáculo, uma aula. Uma honra, o fundador aqui, quem trouxe aqui o IPO para a gente, que nos proporcionou esse desenvolvimento e o nosso give back aqui. Para mim, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço também, essa oportunidade. E aqui no IPOcast, a gente dá a todos os nossos convidados um livro de presente. Ah, que bom. E é engraçado, porque eu digo que a gente não escolhe o livro escolhe a pessoa. Eu peguei esse livro sem conhecer a sua história. E o livro é A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. Já tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Puxa. E diz, a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Aí eu fui ver, o que é a única coisa? A contracapa é um ponto de interrogação. E quando eu fui folhear, ler um pouco, ele diz que a única coisa é aquilo que te move, que é realmente importante para você. E que você deve focar os seus esforços naquilo que é importante para você e para a empresa. Exatamente. Então, isso. Tudo que você falou de questão de valores, de questão de visioning, de questão de se projetar, de tudo, é isso. É a única coisa que importa realmente. Então, que bom, fico um muito prazer contente. Poder te dar esse livro que te escolheu. Muito obrigado. Obrigada a você por Keller. participar do IPOcast conosco. Foi um prazer e uma honra ter você aqui com a gente Eu hoje. que agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, viu, Paulo? Muito gentil. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.